Salve Maria, toda pura, toda santa, sempre virgem. As apóstolas 1,14, os apóstolos oravam junto com Maria. Apocalipse 12,17 vai dizer que nós somos esse resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos. Olha só, Lucas 1,48, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. João 19:25 ao 27. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo levou a Virgem Maria para a sua casa. Então, cara, não tem como. Olha só, o Bruno Lima falou que o estudo do padre Paulo Ricardo não aconselho nem para católico e nem para protestante, porque o padre Paulo Ricardo não tem autonomia, tal, etc. Então, por que os vídeos do padre Paulo Ricardo incomodam tanto vocês, protestantes? O Lucas Mozart tem centenas de vídeos aqui, diz que está refutando o padre Paulo Ricardo. Os evangélicos são orgulhosos por irem direto a Deus, refutando padre Paulo Ricardo, Lucas Manzolio. Acho que é os seus sonhos, né? Ter um estudo com o padre Paulo Ricardo. Porque o padre Paulo Ricardo, ele não fica nessa tese, eu refutei. O padre Paulo Ricardo, ele forma discípulos. Essa é a nossa missão católica. Formar você católico. Para não cair nesse angu, nessa mentira, nessa adulteração, nessa distorção e nessa bizarrice palhaçada desses protestantes. Colocando a foto do devia ser comediante, devia colocar um nariz de palhaço em você. Vocês são palhaço. Não tem respeito e depois vocês querem respeito. Humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, otário? Eu acho engraçado, em primeiro lugar, já vou comentar esse argumento dele, mas eu acho engraçado, em primeiro lugar, que, tipo, eu me coloco no lugar de um padre, né? Você vai rezar a missa, aí eu fico pensando, o que eu vou falar? Eu vou falar de Jesus, de Deus, de Maria, do Evangelho. Não, quer saber? Eu vou xingar os protestantes, né? Não, ele tá falando, simplesmente ele tá falando que o protestante ele é orgulhoso. Ele não tá xingando, ele tá pregando e anunciando. João Batista, então, ele é um herege. Então, João Batista chamava o judeu raça de vibra. E aí? Então, é simples, pô. O protestante, ele é orgulhoso em que sentido? Eu não preciso da igreja. Em que sentido? Eu não preciso mais dela. Em que sentido? Eu só tenho a Bíblia. A Bíblia me leva à igreja. A Bíblia contém o conteúdo da salvação, mas sem a visão da igreja, Cristo confiou a verdade aos seus discípulos. E esses discípulos transmitiram essa verdade. João 16, por inspiração do Espírito Santo. Para você não caminhar no corpo amputado da cabeça. Como vocês são corpos amputados da cabeça. São divisões, porque a Universal prega o Evangelho. A Assembleia prega outro Evangelho. A Triangular tem outra visão. Os Adventistas têm outra visão. Simples, pô. Vocês são orgulhosos em que sentido? Que vocês querem saber mais que o magistério. Porque a própria Escritura diz que vocês não sabem mais que o magistério. Que o magistério é a coluna sustentável da verdade. Todo o depositório da verdade foi conciliado às colunas. 1 Coríntios 28 foi constituído primeiramente os apóstolos. E os apóstolos deixaram os sucessores. Os presbíteros que estavam sob o pastoreio dos bispos. Demos testemunho dos pais da igreja. Vê o Espírito Santo derrama sobre essa igreja e os apóstolos saem para edificar esse corpo místico. Com a cabeça, com a sabedoria, com a cabeça, Colossenses 18, Cristo é a cabeça, a sabedoria. Não, quer saber? Eu vou xingar os protestantes, né? O cara, ao invés de falar das coisas da religião dele, prefere xingar. Tá vendo, Bruno Lima? Por que vocês têm tanto ódio do padre Paulo Ricardo? Que o padre Paulo Ricardo ele tem oferecer o quê? A verdadeira doutrina que vem da igreja pelo verdadeiro Espírito Santo. Não divisões. O católico, eu preciso da igreja para ser salvo. Eu preciso da comunhão do colégio apostólico, do ensinamento que vem desses bispos.
Eu preciso se me confessar com o padre para se me arrepender. Eu preciso da intercessão dos santos. Eu preciso estar em comunhão com a igreja. E a igreja está em comunhão com os santos, está em comunhão com o autor da fé, que é Cristo. Então não tem como eu nadar sem ajuda daquele que está me supervisionando e me direcionando. A barca de Pedro, Lucas 5 ali você vê. Não, quer saber? Eu vou Tem como eu caminhar fora sem estar nessa barca de Pedro? xingar os protestantes, né? O cara, ao invés de falar das coisas da religião dele, prefere xingar os adeptos de outras religiões, né? É inacreditável. Mas vamos ver o que mais que esse padre vai falar. Tá entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, sua religião não é. É só. A sua religião. Vamos parar por aqui? Olha, ele está falando que o padre Paulo Ricardo está xingando a proteção. Olha o que o protestante coloca na cara do padre. É para se respeitar um fulano desse? Então pronto, pô. Deus não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Desse padre, eu acho que não vou precisar mesmo, né? Vamos continuar. Puxa, super, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu. Tu é Deus. Entendeu? Tu é tudo. Não preciso de ninguém. Bom, então aqui eu separei alguns textinhos e vou fazer aqui uma lista com vocês dos personagens bíblicos super, trans, ultra, mega power, os orgulhosos e otários que oravam direto a Deus sem passar pelos santos católicos e tudo mais. Vamos ver um por um aqui. Vamos começar com Ana, que o texto bíblico vai dizer que certa vez quando tem Olha só. Já está citando o Velho Testamento. Olha só. Como vamos refutar? Não, vamos pregar em cima dessa mentira. Vamos ver. não de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado na cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Aí fez o voto ao Senhor. Que já estamos o primeiro personagem bíblico aí, que é o que mesmo? É super, trans, enfim, vocês já entenderam, né? Vamos colocar aqui já, vamos notar aqui o primeiro personagem, Ana. Vamos que tem bem mais aqui. Segunda Reis 20, versículo 2. Ezequias, que era o rei de Israel, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra de Senhor, como tenho servido com fidelidade, etc. Então aqui já temos mais um otário aqui que orava ao Senhor em vez de passar pelos intermediários. Vamos agora para mais um. Êxodo 10. Vixe, esse daí era super orgulhoso, né? Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Inclusive tem um versículo que diz que Moisés era o homem mais humilde do mundo inteiro, né? Mas aparentemente ele esquecia dessa humildade dele na hora que ele ia direto para Deus, né? Essa atitude insolente, arrogante. A pergunta que eu faço, o amigo protestante. Tinha um magistério? O Velho Testamento, ele está oculto no Novo. Como vamos entender o Velho Testamento? Com o Novo. A nova aliança foi confiada a quem? Segundo Coríntios 3,6. Ele que nos fez apto da nova aliança. Olha só. É simples, pô. Vou encerrar esse vídeo aqui porque eu preciso mais tempo para fazer ele. Essa é a resposta ao Bruno Lima. Olha só. Olha a preocupação de vocês com o Padre Paulo Ricardo. Se a pregação do Padre Paulo Ricardo não tem tanta eficácia assim, então por que vocês estão perseguindo o Padre Paulo Ricardo e tentando degrinir seus vídeos? Se ele não tem autoridade. Olha só. Simples, ó. Atos 1, 2. Desde o princípio, até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo os apóstolos que escolheram, foi arrebatado ao céu. Muito diferente do Velho Testamento. Agora tem um magistério. Agora tem uma revelação espírita. Tem o Espírito Santo usando os apóstolos para edificar a igreja. A igreja tornou pouca. Atos, Apóstolos 2.
Do 1 em diante você vai ver ali. E uma coisa muito interessante, João 20, 21. Olha só. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Cristo enviou os seus apóstolos. Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo, receberam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoaram os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que retiverem, serão retidos. Olha só que interessante. Vemos o que aqui? 1 Coríntios 12, 28, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os pequenos dons dos milagres, do culto, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Primeiramente, os apóstolos. E os apóstolos enviaram quem? Bispos, discípulos. Olha só, o cara está usando o texto do Velho Testamento, pessoas que oravam a Deus, comparando com a nova aliança. Não, eu não preciso da igreja, eu não preciso não, que o povo do Velho Testamento, como as mulheres do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, ia diretamente a Deus. Mas a pergunta que eu faço, tinha uma igreja edificada, fundada? Agora temos o Novo Testamento, porque o Velho Testamento, Hebreus 10:1, já se tornou realidade com o Novo Testamento. Salmo 95, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. O salmista postava diante do templo e orava a Deus diante dos ornamentos sagrados. No Velho Testamento temos pessoas confiadas. Moisés ali, o porta-voz do Velho Testamento. José se desse lugar. Como os judeus oravam a Deus. Por isso que tem um templo, 1 Reis 6, 25, ali 22, 35, tem um templo fundado pelo rei Salomão, onde era feitas as orações ali. Quando já se criou um local de culto a Deus, um culto de adoração, acabou essa visão que o protestante quer passar. A profetisa ali orava porque não tinha um templo fundado ainda. Olha só, a malícia do doutor protestante, ó. Arrogante, prepotente da parte dele, quem diria Moisés? Tem um versículo que diz que Moisés era o homem mais humilde do mundo inteiro aqui, que orava ao Senhor em vez de papas. Tem bem mais aqui. 2 Reis 20, versículo 2. Ezequias, que era o rei de Israel, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade, etc. Olha só. Você pegar aqui, ó, olha só como desmascaram o mentiroso, ó. 2 Reis, ó. Porque eles estão usando que versículo sincronizado. 2 Reis 20. Olha só. Que eu tô sem tempo, porque eu já tô indo trabalhar. Só para você entender, ó, 20, 18, ó. 18, né? 22, ó. Ezequias virou o rosto, 2, ó. 22, ó. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te-vos de que eu andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo-lhe isso, derramavam abundante lágrimas, ó. Ezequias enfermo. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade, ó, mortal, ó. Olha só, para você entender o texto, ó, porque o rei Ezequias orou a Deus ali, porque ele não tinha condição de ir para um templo, porque ele está enfermo. Se eu estiver enfermo, eu vou ter condição de ir na igreja orar a Deus? Olha só, enfermo, mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ó, ter com ele
Ele disse, eis o que diz o Senhor. Olha só, tem um porta-voz. O profeta veio até o rei Ezequias por mando de Deus, porque o rei Ezequias não tinha capacidade de ir para o templo orar. Deus usou um mediador, um porta-voz, um intermediário para falar a profecia ao rei, porque o rei está clamando a Deus. Saulo, ele, quando se converte, ele fica 3 dias clamando também, em jejum, orando. Eis o que diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sarará. Então Ezequias, voltando-se para o lado da parede, e orou ao Senhor, dizendo, o Senhor lembra-vos de que andei fielmente, calma me dizer aqui, lágrima, 4. Eis, não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor foi dirigida nesse termo, voltar e dizer a Ezequias, chefe desse meu povo, eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas, pois isso vou curar. Resumindo aqui, o profeta voltou e falou, Deus vai curar você, porque a sua oração foi ouvida. Tem um intermediário, tem um porta-voz. Pelo amor de Deus, Bazar. Os santos, ele intercede. A igreja está fazendo o papel do profeta. Olha só. Sim, ele orou a Deus, mas Deus enviou quem? Mesmo assim, Atos Apóstolos 9, Paulo orou ali, Deus enviou quem? Ananias. Para colocar a mão em São Paulo, para cair as camas e Paulo ficar curado. Pelo amor de Deus, salve Maria, sou missionário. Essa referência aí é dos Brunos Limas da vida. Sempre salve Maria, sou missionário, Roberta.